Você já se perguntou como é a traição familiar no valor de Dow a 50 milhões? Meu nome é Rafaela Monteiro. E há 3 anos eu desisti de tudo. Minha carreira, meus sonhos, minha vida para cuidar do meu pai depois do derrame dele. Enquanto minha irmã Júlia, festejava em Paris, eu aprendi a aplicar insulina às 3 da manhã. Memorizei cronogramas de medicamentos. Me tornei especialista em exercícios de fisioterapia. 8 semanas atrás, quando o papai finalmente se recuperou, Júlia voltou para casa. Ontem ele entregou tudo a ela. A empresa, as propriedades, o legado. Minha recompensa, 280 mil e um tapinha na cabeça. Mas aqui está a questão sobre ser invisível. As pessoas esquecem que você está observando. Esquecem que você está aprendendo. E definitivamente esquecem que você pode ter seus próprios planos. Se você está assistindo isso, por favor se inscreva e me diga de onde está assistindo. Esta é a história de como uma carta mudou tudo. 3 anos antes, eu estava à beira de algo extraordinário. O Complexo Marina Dubai, um desenvolvimento de uso misto de 40 andares, que teria lançado minha carreira na estratosfera. Os clientes haviam me solicitado especificamente depois de ver meu trabalho no pavilhão do Porto de Boston. Rafaela Monteiro, eles disseram. Ela entende como fazer aço e vidro respirarem. Então veio a ligação. A assistente do papai, mal conseguindo formar palavras. Seu pai derrame. Hospital Sírio-Libanês, crítico. Voei de volta no próximo voo, meu laptop ainda aberto nos projetos de Dubai. O prognóstico do médico era sombrio. Ele vai precisar de cuidados 24 horas por pelo menos 18 meses. Fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia. A recuperação, se acontecer completamente, levará anos. Mamãe havia falecido 5 anos antes. Júlia estava em Paris trabalhando numa agência de relações públicas, ou como ela chamava, construindo sua marca. Isso me deixou... Eu vou cuidar, disse ao advogado da família, assinando documentos de procuração com mãos que deveriam estar desenhando. Arranha-céus. Enquanto Júlia postava stories no Instagram da semana de moda, eu estava aprendendo a diferença entre varfarina e Plavix. Ela enviava videochamadas de 5 minutos aos domingos. Manda beijo pro papai por mim. Enquanto eu passava 70 horas por semana gerenciando seus cuidados, correspondência da empresa e tentando manter minha própria carreira em suporte através de trabalho, freelance tarde da noite, os clientes de Dubai esperaram 3 semanas. Depois contrataram outra pessoa. Mas aqui está o que ninguém sabia. Nem mesmo o papai, deitado ali se recuperando lentamente, recuperando sua fala uma palavra de cada vez. Eu tinha mestrado em arquitetura pelo MIT, a melhor da turma, a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio de Designer Emergente da Sociedade de Arquitetos de Boston. Filhas invisíveis. Acontece. Muitas vezes tem conquistas invisíveis. 8 semanas atrás, tudo mudou. Papai finalmente estava andando sem assistência. Sua fala 90% recuperada. A empresa estava estável. Eu havia gerenciado correspondência, mantido o conselho informado, mantido relacionamentos com clientes-chave. Então Júlia chegou. Ela entrou na casa com bagagem Louis Vuitton e um bronzeado o ano todo, envolvendo o papai em Chanel número 5. Papai, você está incrível. Eu sabia que você era um lutador. Em poucas horas a narrativa mudou. De repente, a decisão estratégica de Júlia de ficar em Paris havia sido sobre manter as conexões internacionais da família. Sua ausência se transformou em presença. Suas videochamadas de 5 minutos se transformaram em apoio emocional constante do exterior. Júlia entende o mundo dos negócios. Papai anunciou no jantar naquela primeira noite, enquanto eu servia a refeição com baixo teor de sódio que havia aperfeiçoado ao longo de 3 anos. Ela tem feito networking com investidores europeus. Eu a observei concordar conhecedoramente, embora eu tivesse visto seu LinkedIn. Ela havia sido coordenadora de contas, júnior numa agência especializada em blogueiras de moda. O convite para a reunião do conselho veio 3 dias depois. Quero que Júlia participe, papai me disse. Ela precisa aprender o negócio da família. E quanto a... Comecei. Você já fez o suficiente, Rafaela. Hora de deixar sua irmã assumir. Fez o suficiente. 3 anos da minha vida reduzidos a um favor que havia acabado. Naquela noite, encontrei Júlia no escritório do papai, se fotografando atrás da mesa dele. Esta iluminação está perfeita, ela murmurou, ajustando seu ring light. Meus seguidores vão amar toda essa vibe de mulheres nos negócios. Ela olhou para cima, pega em flagrante, depois deu de ombros. Você não se importa, né? Quer dizer, você nunca se interessou por essas coisas corporativas. Sorri, não disse nada e arquivei aquele momento. Mas o que aconteceu, a seguir fez aqueles 3 anos parecerem nada comparado à traição que estava por vir. A reunião familiar.
Estava marcada para as 16 horas de uma terça-feira. Papai sentou-se à cabeceira da mesa de jantar. Júlia à direita dele, eu à esquerda. Seu advogado, Dr. Tiago Brennan, colocou documentos com precisão praticada. Tomei algumas decisões sobre o futuro. Papai começou, sua voz recuperada forte e certa. O Grupo Monteiro Desenvolvimento precisa de liderança nova, liderança jovem. Júlia me mostrou que tem a visão para nos levar adiante. As palavras acertaram como água gelada. Estou deixando a empresa para ela. Tudo. As propriedades comerciais, o portfólio do Porto, os prédios da Vila Olímpia, o Parque Tecnológico de Campinas, as propriedades residenciais, tudo. O 450 milhões em ativos. O império que nosso avô começou, como um pequeno prédio de escritórios em 1962. Rafaela, ele continuou não encontrando meus olhos. Você vai receber 280 mil dom. Sei que você nunca se interessou por negócios. E isso vai ajudar você a seguir seus hobbies. Hobbies? Meu diploma de arquitetura? Minha licença, minha carreira? Júlia estendeu a mão e apertou a minha. Você entende, né? Você simplesmente não foi feita para este mundo. Mas não se preocupe. Eu sempre vou cuidar de você. Dr. Tiago empurrou um documento pela mesa. Há também uma cláusula de não competição, prática padrão de negócios familiares. Impede qualquer membro da família de trabalhar com concorrentes ou clientes da Monteiro. Desenvolvimento por 5 anos. Mas eu não... Comecei. Assine aqui. Papai interrompeu batendo no papel. Não vamos tornar isso mais difícil do que precisa ser. 3 anos de sacrifício. E eu valia menos que a coleção de carros dele. Menos que a adega. Menos que o iate que ele não usava desde o derrame. Olhei para a caneta na minha mão. Para o sorriso satisfeito de Júlia. Para a expressão impaciente do papai. Quando você precisa que eu assine isso? Reunião dos acionistas em 3 dias. 3 dias para assinar tudo ou 3 dias para mudar tudo. Na manhã seguinte, Júlia já estava no escritório do papai quando levei os medicamentos dele. Ela havia substituído a foto da mamãe por uma dela num pódio. Photoshop, percebi, mas não disse nada. O anúncio sai amanhã, ela disse sem levantar os olhos do laptop. Contratei a agência Preston PR para lidar com a estratégia de mídia. Nova geração de liderança para a Monteiro Desenvolvimento. Cativante, né? A reunião dos acionistas não é em 3 dias? Ah, isso é só formalidade. Papai já informou o conselho. Marcos Silva da Tecnovida até me ligou para parabenizar. Ela finalmente olhou para cima. Você assinou os papéis, não foi? Estou revisando. Seu sorriso se apertou. Rafaela, não seja difícil. Isso é o melhor para todos. Você não está equipada para este mundo. Você é muito suave e muito confiante. Lembra quando você acreditou naquele empreiteiro que nos cobrou demais pela reforma do papai? Eu tive que intervir e resolver. Eu lembrava. Também lembrava de encontrar as faturas reais depois. Ela havia embolsado a diferença. 72 horas, eu disse calmamente. Foi o que papai me deu. Tudo bem, mas o comunicado à imprensa sai de qualquer jeito. Ah, e vou precisar que você entregue todas as chaves do escritório, as senhas, os arquivos de clientes que você tem mantido. Não pode haver confusão sobre quem está no comando. Naquela tarde, papai me chamou ao escritório dele. Sua irmã me disse que você ainda não assinou. Estou usando o tempo que você me deu. Rafaela. Sua voz carregava aquele tom de CEO que eu ouvia. Ele usar com funcionários que estava prestes a demitir. Não se envergonhe nem a mim. Você nunca demonstrou interesse em negócios. Assine os papéis, pegue o dinheiro. E talvez finalmente faça algo com seus desenhinhos. Desenhinhos? Sorri, assenti e saí sem uma palavra. Algo estava prestes a mudar. Tudo estava prestes a mudar. Se você já se sentiu invisível apesar de dar tudo pela sua família, aperte o botão de inscrever agora mesmo. Esta história está prestes a tomar um rumo que prova que seu valor não é determinado por aqueles que se recusam a vê-lo. E comente abaixo. O que você faria com 72 horas para responder a essa traição? Continue assistindo porque a resposta de Rafaela mudou tudo. Naquela noite, sozinha no meu quarto de infância, o mesmo onde desenhei meus primeiros projetos de prédios aos 12 anos, abri meu laptop e chequei meu e-mail particular, aquele anexado a Monteiro Arquitetura Ltda, a empresa que registrei 2 anos atrás, trabalhando como freelancer entre as sessões de terapia do papai. Lá estava o assunto que eu estava esperando. Parabéns, projeto Sede Tecnovida aprovado. Minhas mãos tremeram quando abri. Cara senhorita Monteiro, após extensa revisão, o conselho selecionou unanimemente sua proposta para nosso novo complexo de sede. Sua abordagem inovadora ao design, sustentável e integração urbana excedeu todas as expectativas. Os detalhes do contrato de 240 milhões estão anexados.
Aguardamos anunciar esta parceria em nossa coletiva de imprensa em 15 de março. Atenciosamente, Marcos Silva, CEO Tecnovida Indústrias. Marcos Silva, o mesmo homem que havia ligado para Júlia para parabenizá-la por assumir a Monteiro Desenvolvimento. O mesmo homem cuja empresa, a Monteiro Desenvolvimento, vinha cortejando por 2 anos. Li o e-mail novamente, depois conferi o anexo. Tudo estava lá. Contratos assinados, cronogramas do projeto, o rascunho do anúncio oficial. Eles me escolheram não porque eu era uma Monteiro, mas apesar disso. Minha submissão havia sido sob RMA, completamente anônima até a rodada final. Por 2 anos eu havia construído meu portfólio. Projetos pequenos no início. Uma renovação de hotel boutique, um centro comunitário, escritórios de uma startup de tecnologia. Cada um havia sido uma lição, um trampolim. E Tecnovida. Tecnovida era o salto. Peguei meu telefone e rolei pelos meus contatos até Naldra, Sarah Mitchell, a advogada que me ajudou a estabelecer a RMA. Sarah é Rafaela. Preciso verificar algo sobre cláusulas de não competição, especificamente se elas se aplicam a membros da família, que foram formalmente deserdados. A resposta dela foi imediata. Não se aplicam. Seu pai cometeu um erro. A não competição só se aplica a funcionários da Monteiro, não membros da família que ele deserdou. Perfeito. O escritório da doutora Sarah Mitchell ocupava o 4º andar do One Financial Center com vista para a Baía de Guanabara, onde projetei meu primeiro pavilhão premiado. Ela serviu café de uma prensa francesa, nenhuma cafeteira corporativa. Aqui, e espalhou os documentos. Monteiro pela mesa de vidro. O advogado do seu pai é o Dr. Tiago Brennan. Ela disse, examinando as páginas. Bom advogado, mas da velha guarda. Esta não competição é hermética para funcionários e parceiros. Ela olhou para cima, seus olhos afiados atrás de armações de grife. Mas você não é nenhum dos dois. No momento em que você assinar esta renúncia de herança, você está formalmente excluída da estrutura do negócio familiar. Então posso operar livremente? Melhor que livremente. Você pode competir diretamente. Ela puxou algo no tablet. Também fiz uma pesquisa. Você sabia que representei seu pai uma vez? Há 5 anos. Disputa de propriedade. Não sabia. Ele tentou dar um golpe num empreiteiro que havia feito um trabalho excepcional. Representei o empreiteiro. Ganhamos. Ela sorriu. Seu pai me chamou de tubarão de batom. Mandei fazer cartões de visita. Ri. A primeira risada genuína em semanas. Aqui está o que proponho. Sarah continuou. Assine os papéis deles, pegue os 280 mil. Depois anuncie a RMA no momento mais público possível. Quando é esta reunião dos acionistas? 15 de março. 200 pessoas no Copacabana Palace, onde a Monteiro Desenvolvimento fez todo o anúncio importante nos últimos 30 anos. Ela fez anotações. A mídia já estará lá. O conselho, os investidores. Todo o ecossistema que seu pai valoriza mais que família. Parece calculista. Não, Rafaela. Calculista foi te dar 280 mil por 3 anos de trabalho não pago. Isso é justiça com juros. Passamos as próximas 2 horas elaborando um cronograma. Cada detalhe planejado, cada contingência coberta. Mais uma coisa, Sarah disse quando me levantei para sair. Aquele contrato da Tecnovida. Conheço Marcos Silva. Ele não toma decisões de ânimo leve. Você mereceu isso. Obrigada. Não me agradeça ainda. Me agradeça depois de 15 de março. Naquela noite, sentei à minha mesa, a mesma onde passei inúmeras horas gerenciando a recuperação do papai, sua correspondência, sua vida, e abri um novo documento. Querido pai, quando você ler isto, tudo terá mudado. Por 3 anos fui invisível para você. A filha que cuidou dos seus medicamentos, sua terapia, sua correspondência comercial enquanto você se recuperava. Aquela que você avaliou em 80 mil, menos do que gastou no carro da Júlia. O que você nunca soube. Cada prédio que você elogiou nos últimos anos, o Hotel Boutique Harborside, o Laboratório de Inovações em Campinas, o Centro Comunitário Fênix, eu os projetei todos sob Monteiro Arquitetura, a empresa que construí enquanto você dormia. Hoje, enquanto você apresenta a Júlia como sua sucessora, estarei me apresentando como a arquiteta principal da nova sede da Tecnovida. Sim, o projeto de 240 milhões que a Monteiro Desenvolvimento perseguiu por 2 anos. Eles me escolheram, pai. Não porque sou sua filha, mas porque sou melhor. Estou devolvendo as chaves da família conforme solicitado. Assinei seus papéis. Os 280 mil reais vão cobrir o aluguel do meu escritório por 1 ano. Bastante poético, não acha? Aprendi tudo sobre negócios observando você, incluindo o que não fazer. Sua filha invisível, Rafaela. PS.
Júlia pode querer pesquisar Tecnovida antes da reunião. Não é uma empresa de software. Imprimi 3 cópias. Uma para papai. Entregue por motoboy para chegar durante seu discurso. Uma para meus registros. Uma para Sarah Mitchell. Seguro contra qualquer retaliação legal. Depois escrevi uma segunda carta. Mais curta, mais gentil, para a memória da mamãe, contando que finalmente encontrei minha voz. 3 envelopes que mudariam tudo. Ou destruiriam tudo. Em menos de 72 horas saberia qual. A família estendida se reuniu na mansão como se já fosse uma celebração. Tio Ricardo voou de São Paulo. Tia Patrícia usava seu julgamento como joias. Até o primo Bruno, que havia sido expulso de 3 faculdades, apareceu num terno que custava mais que o aluguel da maioria das pessoas. Tão orgulhosa da Júlia, tia Patrícia resmungou beijando minha irmã no ar. Finalmente alguém com verdadeiro senso comercial na próxima geração. Assinei os papéis às 11h47. Minha assinatura firme e clara. Papai nem olhou para mim. Ele já estava brindando com o tio Ricardo. Ao futuro da Monteiro Desenvolvimento. Júlia havia preparado um discurso. Claro que havia. Família significa tudo para mim. Ela começou, uma mão no ombro do papai. Estas últimas 8 semanas, observando o papai se recuperar, me mostraram o que verdadeira liderança significa. É sobre visão. É sobre coragem. É sobre saber quando assumir o comando. 8 semanas. Ela esteve aqui 8 semanas. Rafaela, ela continuou, virando-se para mim com aquele sorriso praticado de relações públicas. Obrigada por manter as coisas organizadas enquanto eu construía nossa presença internacional. Suas habilidades organizacionais foram tão úteis. Habilidades organizacionais. Eu havia negociado 3 renovações de contratos que economizaram 21 milhões para a Monteiro Desenvolvimento. Mas claro, habilidades organizacionais. Sorria, Rafaela. Tio Ricardo gritou, levantando seu telefone. Pelo menos tente ficar feliz pela sua irmã. Sorri. Até levantei meu copo de água. Não confiei em mim mesma com champanhe e brinquei. A Júlia, que ela receba exatamente o que merece. Todos riram, perdendo o fio da navalha que Sarah Mitchell teria captado imediatamente. Bruno me encurralou perto da cozinha. Que azar, prima. Mas ei, nem todo mundo nasceu para as grandes ligas. Você ainda faz seus desenhinhos? Algo assim. 2 dias até a reunião dos acionistas. 2 dias até tudo que eles acreditavam se estilhaçar como vidro mal projetado. As próximas 36 horas se moveram com precisão cirúrgica. Sarah Mitchell havia montado uma equipe. Uma publicitária especializada em anúncios corporativos, uma diretora de design para a apresentação, até uma estilista. Você não está apenas anunciando um contrato. A publicitária, Janete, explicou. Você está estabelecendo uma marca. Monteiro Arquitetura precisa parecer totalmente formada, profissional, inegável. A apresentação ficou linda. 15 slides mostrando 5 anos de trabalho que ninguém sabia ser meu. O Hotel Harborside. A Monteiro Desenvolvimento. Havia tentado conseguir aquela comissão. O Laboratório de Inovações. Papai o havia elogiado numa reunião do conselho, sem saber que sua filha invisível havia projetado cada ângulo. Marcos Silva ligou pessoalmente para confirmar. Senhora Monteiro, estamos enviando todo o nosso conselho para o anúncio. Este é o maior contrato que já concedemos. Queremos fazer certo. Vocês vão mencionar a Monteiro Desenvolvimento? Apenas para observar que revisamos a proposta deles e a achamos insuficiente. Enquanto isso, o contrato oficial estava sendo reconhecido em cartório. Sarah insistiu em documentação tripla, certificados digitais, selos físicos, confirmação em vídeo. Seu pai vai procurar qualquer brecha para escapar. Não vamos dar uma a ele. A estilista selecionou um terno Armani preto. Poderoso, mas não agressivo. Você quer parecer sucesso, não vingança. Não é ambos? A melhor vingança. Ela disse, ajustando o blazer. É tão elegante que ninguém pode chamá-la de vingança. Naquela noite fiz uma revisão final com Sarah. Cada palavra memorizada, cada transição suave. Você está pronta, ela disse. Só lembre-se, amanhã você não está pedindo reconhecimento. Você está tomando-o. Dirigi pelo escritório da Monteiro Desenvolvimento naquela noite. As luzes estavam acesas na suíte de canto do papai. Ele estaria preparando a introdução de Júlia, escrevendo seu discurso sobre legado e visão. 24 horas e ele entenderia o que 3 anos de invisibilidade realmente custaram a ele. 2 de março, 18 horas. Papai ligou. Rafaela, espero você na reunião amanhã. Frente Familiar Unida. Claro. E use algo apropriado. Não uma dessas suas roupas de artista. Tenho algo escolhido. Bom, o anúncio da Júlia precisa ser perfeito.
O Estadão está enviando seu editor de imóveis. Bloomberg também. Este é o momento da Monteiro Desenvolvimento. Certamente será memorável. Ele fez uma pausa. Você está aceitando isso bem. Fico feliz que finalmente aceitou a realidade. Realidade? Se ao menos ele soubesse. Júlia havia postado 17 stories no Instagram na última hora. Prova de vestido, cabeleireiro. Brinde com champanhe com amigas com legenda. Era CEO carregando. A sala de conferências montada no Copacabana, pala-se com logotipos da Monteiro Desenvolvimento em todas as superfícies. Agendei o serviço de motoboy para 14h45. A carta chegaria exatamente quando o papai alcançasse o clímax do seu discurso de introdução. Sara tinha um motoboy de backup de prontidão, por precaução. Nervosa? Sara mandou mensagem. Apavorada, respondi. Bom, use isso. Não consegui dormir. Em vez disso, caminhei pelo meu apartamento. Aquele em que mal vivi por 3 anos e olhei para meus diplomas, MT, faculdade, de arquitetura de Boston. O prêmio AIA, que ganhei 6 meses atrás, enquanto papai estava aprendendo a andar novamente. Amanhã, uma de 2 coisas aconteceria. Ou eu destruiria meu relacionamento com minha família para sempre, ou finalmente construiria algo real das cinzas do desrespeito deles. Meu telefone vibrou. Marcos Silva. Vejo você amanhã. Estamos todos muito empolgados para trabalhar com alguém que entende que prédios não são apenas sobre lucro. São sobre pessoas. Pensei na filosofia do papai. Prédios são ativos, nada mais. Em 12 horas, um de nós perderia tudo. Eu estava apostando que não seria eu. Você está pronto para o momento em que 3 anos de silêncio se tornam a declaração mais alta da sala? Antes de chegarmos à reunião dos acionistas que mudou tudo, certifique-se de estar inscrito com notificações ativadas. Esta próxima parte é exatamente porque você nunca deve subestimar os quietos. Deixe um comentário. Você acha que Rafaela deveria tê-los avisado? Vamos ver o que acontece quando preparação encontra oportunidade. Salão Nobre do Copacabana. Palace era o templo da Monteiro Desenvolvimento. Cada grande negócio por 30 anos havia sido anunciado sob estes lustres de cristal. A sala comportava 300, mas a multidão de hoje de 200 ainda fazia parecer o centro do universo empresarial do Rio. Cheguei às 14h30, deslizando para um assento na 5ª fila. Perto o suficiente para ver tudo. Longe o suficiente para permanecer despercebida. Júlia estava perto do pódio, radiante em Valentino vermelho, praticando seu sorriso para os fotógrafos. Papai trabalhava a sala como se o derrame nunca tivesse acontecido, apertando mãos com membros do conselho, rindo com investidores. Roberto! E chamou Jaime Morrison, da Morrison Construções. Ouvi que você está passando o bastão hoje. Hora de sangue novo, papai respondeu. Puxando Júlia. Você se lembra da minha filha? A de Paris? Que empolgante. E Rafaela? Ela está por aí em algum lugar. Avistei Marcos Silva e 3 membros do conselho da Tecnovida numa mesa de canto. Marcos me viu, acenou levemente. A pasta ao lado dele continha cópias do nosso contrato. Exatamente às 14h55, papai assumiu o pódio. A sala silenciou. Senhoras e senhores, obrigado por se juntarem a nós nesta ocasião momentosa. A Monteiro Desenvolvimento representa a excelência no mercado imobiliário do Rio há 60 anos. Hoje, começamos nosso próximo capítulo. Ele lançou no discurso que eu poderia ter escrito. Legado, visão e inovação. As palavras lavaram sobre a audiência como perfume caro. Familiar, esperado, seguro. É meu grande prazer apresentar a próxima CEO da Monteiro Desenvolvimento. Minha filha. O motoboy entrou pela porta lateral. Seu uniforme impecável. Seu timing perfeito. Senhor Monteiro, entrega urgente. Assinatura necessária. Papai franziu a testa, mas manteve a compostura. Minha filha, Júlia Monteiro. O motoboy alcançou o pódio justamente quando os aplausos começaram. Tudo estava prestes a mudar. O motoboy foi insistente. Senhor Monteiro, preciso de sua assinatura. Entrega urgente. O maxilar do papai se apertou. 200 pessoas o observavam lutar com o protocolo. Recusar pareceria fraco. Aceitar perturbaria o momento de Júlia. Um momento, ele disse no microfone, assinando rapidamente. O motoboy entregou o envelope e saiu. Papai olhou para ele, provavelmente esperando documentos legais ou contratos. Seu rosto mudou quando viu a caligrafia. Minha caligrafia. Ele começou a embolsá-lo, mas Júlia já havia começado seu discurso. Obrigada, papai. Esta empresa significa tudo para nossa família. Papai abriu a carta. Observei seus olhos varrerem a primeira linha, depois a segunda. Seu rosto foi de confuso a pálido a vermelho no espaço de 10 segundos. Como todos sabem, Júlia continuou alheia, a Monteiro Desenvolvimento vem perseguindo vários contratos importantes.
A sede Tecnovida, por exemplo? O que você quer dizer que está pegando o contrato Tecnovida? A voz do papai cortou o discurso dela, o microfone captando cada palavra. A sala congelou. Júlia se virou confusa. Papai? Ele estava lendo em voz alta agora, aparentemente incapaz de parar. Eles me escolheram, pai. Não porque sou sua filha, mas porque sou melhor. Isso é algum tipo de piada? Júlia agarrou a carta. Papai a puxou, seus olhos me encontrando na multidão. Rafaela, o que é isso? Me levantei lentamente. Cada cabeça na sala se virou. É minha renúncia do negócio familiar. Eu disse, minha voz carregando no silêncio súbito. E meu anúncio de um novo começo. Marco Silva se levantou da mesa. Talvez eu possa ajudar a esclarecer. Quem é você? Júlia perguntou. Marco Silva, CEO da Tecnovida Indústrias. A empresa que você acabou de mencionar. Ele sorriu. Embora deva observar, senhorita Monteiro, não somos uma empresa de software. A sala explodiu em sussurros. A recuperação de Júlia foi rápida, mas desajeitada. Claro, Tecnovida Indústrias, a empresa de tecnologia. Temos trabalhado de perto com eles em sua expansão para tecnologia sustentável. Somos uma empresa biomédica, senhorita Monteiro. Marco Silva levantou as sobrancelhas. Desenvolvemos instalações de tratamento de câncer. Os sussurros cresceram. Vi Jaime Morrison se inclinar para seu parceiro. Ela nem sabe quem eles são. Papai! Júlia sibilou, seu microfone ainda ligado. Conserta isso. Mas papai ainda estava encarando a carta, lendo a parte sobre os prédios que projetei. Seus prédios. Os que ele havia elogiado em reuniões do conselho. O Hotel Harborside, ele disse lentamente. Você projetou o Hotel Harborside? Entre outros, respondi. Júlia agarrou o microfone. Isso é obviamente um mal-entendido. Rafaela sempre apoiou o negócio da família em sua capacidade limitada. Se ela fez alguns desenhos freelance... Desenhos? Marco Silva interrompeu. Senhorita Rafaela Monteiro submeteu uma proposta abrangente que revoluciona o design de instalações biomédicas. Sua integração de espaços de cuidado ao paciente com instalações de pesquisa é revolucionária. Mas ela nem é uma arquiteta de verdade, Júlia protestou. Peguei meu telefone, conectei ao sistema de apresentação que Júlia havia montado para seu próprio anúncio. Minhas credenciais encheram a tela. Mestrado MIT, arquiteta licenciada. Prêmio Arquiteta Emergente AIA 2024. Sou arquiteta licenciada há 7 anos, eu disse. Vocês simplesmente nunca perguntaram. O repórter do Estadão estava digitando furiosamente. O fotógrafo da Bloomberg estava fotografando tudo. Tio Ricardo se levantou. Roberto, o que está acontecendo aqui? Papai finalmente encontrou sua voz. Rafaela, precisamos discutir isso em particular. Não, eu disse. Você escolheu este local, esta audiência, este momento. Vamos terminar o que você começou. Tecnovida deveria ser nosso maior contrato. O rosto de Júlia havia passado de vermelho a branco. Era. Marco Silva confirmou. Tempo passado. Caminhei até o pódio com o mesmo ritmo medido que usei por 3 anos trazendo medicamentos ao papai. Calma, firme, inevitável. Boa tarde. Sou Rafaela Monteiro, fundadora e arquiteta principal da R. Monteiro Arquitetura. A tela atrás de mim mudou. O logo da minha empresa apareceu. Limpo, moderno, nada como o brasão datado da Monteiro Desenvolvimento. Pelos últimos 5 anos, enquanto gerenciava a recuperação do meu pai, construí um portfólio de designs sustentáveis centrados no ser humano. Prédios que priorizam pessoas sobre margens de lucro. Cliquei pelos slides. Cada projeto apareceu com suas premiações, suas métricas de impacto, seus scores de inovação. A audiência se inclinou para a frente. Há 3 dias, meu pai avaliou minha contribuição a esta família em 280 mil. Hoje estou aqui para anunciar que a RMA garantiu o projeto da sede Tecnovida, um contrato de 240 milhões que criará mais de 200 empregos e estabelecerá um novo padrão para design de instalações médicas. O contrato apareceu na tela. Assinado, selado, indisputável. Papai deu um passo à frente. Rafaela, isso é altamente irregular. O que é irregular? Continuei. Mantendo minha compostura, é esperar que alguém sacrifique 3 anos da sua vida de graça, depois descartá-los com menos do que você pagaria a um associado júnior. Você é família, ele protestou. Exatamente. O que torna pior. Virei de volta para a audiência. A Monteiro Desenvolvimento construiu sua reputação em valores tradicionais. A RMA constrói em algo diferente. Inovação, sustentabilidade e a ideia radical de que prédios devem servir as pessoas que os usam, não apenas as pessoas que os possuem. Marco Silva se levantou.
A Tecnovida tem orgulho de fazer parceria com o Monteiro Arquitetura. Acreditamos que Rafaela representa o futuro do design arquitetônico. A repórter do Estadão levantou a mão. Senhorita Monteiro, você está sugerindo que a Monteiro Desenvolvimento está ultrapassada? Encontrei os olhos do papai. Estou sugerindo que filhas invisíveis às vezes veem coisas que outros perdem, incluindo oportunidades. Deixe-me mostrar como é o trabalho invisível. Disse, avançando para o próximo slide. A tela se encheu com uma timeline detalhada. 3 anos. Cada projeto que toquei, cada prédio que projetei, cada contrato que salvei enquanto papai se recuperava. A renovação do Hotel Harborside Projeto, mais elogiado da Monteiro. Desenvolvimento de 2023. Projetei entre sessões de fisioterapia. O Laboratório de Inovação de Campinas, completado enquanto gerenciava. 16 especialistas médicos. O Centro Comunitário, Fênix, desenhado durante as 43 noites que dormi no hospital. Cada prédio apareceu com seus prêmios, sua cobertura de imprensa, seu impacto financeiro. Vocês podem reconhecer alguns desses prédios. Continuei enquanto propriedades da Monteiro Desenvolvimento apareciam na tela. A renovação das torres do porto que economizou Dardo 11 milhões em taxas ambientais, esse foi meu design sustentável. A restauração da Vila Olímpia, que o Globo chamou de poesia arquitetônica, enviei aqueles planos sob pseudônimo enquanto Júlia estava em Paris. Jaime Morrison se levantou. Roberto, você sabia disso? O silêncio do papai foi resposta suficiente. Marcos Silva abriu sua pasta, puxando uma apresentação encadernada. Para registro, a proposta de Rafaela para a Tecnovida não foi apenas melhor que a da Monteiro. Desenvolvimento. Nem foi perto. Ela entendeu algo fundamental. Que espaços de cura precisam ser projetados por alguém que entende o que significa curar. A tela mudou novamente. Um vídeo testemunhal começou. Meus clientes anteriores, um após o outro, elogiando o trabalho que nunca souberam estar conectado ao nome Monteiro. Rafaela Monteiro projetou nosso hotel boutique enquanto cuidava de seu pai em tempo integral. Sua dedicação foi extraordinária. David Park, Harborside Properties. Nós especificamente a solicitamos para a fase 2. Talento assim é raro. Jennifer Martinez. Innovation Partners. Júlia tentou uma última vez. Isso é espionagem corporativa. Ela usou informação privilegiada. Sarah Mitchell se levantou do assento. Sou a advogada da Rafaela. Tudo foi feito apropriadamente, incluindo seu direito de competir após ser deserdada. Vamos falar especificamente, eu disse, clicando para o slide financeiro, já que algumas pessoas nesta sala valorizam números acima de tudo. A tela exibiu os detalhes do contrato em clareza nua. 240 milhões ao longo de 3 anos. Design, consultoria e gerenciamento de projeto para uma instalação de 50 mil metros quadrados. Mas isso é apenas o começo. O próximo slide mostrou projeções econômicas. 212 empregos permanentes. 95 milhões em impacto econômico anual. Certificação LEED. Platinum, que economizará a Tecnovida 16 milhões anualmente em custos operacionais. Fiz uma pausa, deixando os números afundarem. A proposta da Monteiro Desenvolvimento, que revisei como parte do material de recuperação do papai, projetava 150 empregos e certificação Gold. A diferença? Eles viram prédios. Eu vi pessoas. Isso é ridículo. Papai finalmente explodiu. Você não pode possivelmente gerenciar um projeto dessa escala. Gerenciei sua recuperação, eu disse calmamente. 16 especialistas, 12 medicamentos, 3 terapias, exames de sangue diários, negociações de plano de saúde, comunicações do conselho, tudo enquanto mantinha minha prática de arquitetura. Acho que posso lidar com um prédio. A repórter da Bloomberg se levantou. Senhorita Monteiro, qual é sua receita projetada para o ano 1? 42 milhões, base com bônus de performance potencialmente trazendo para ali 63 milhões. E a receita da Monteiro Desenvolvimento no ano passado? Sorri. Pergunte à nova CEO deles. Tenho certeza que ela memorizou esses números. Júlia ficou congelada no pódio, seu discurso preparado amassado na mão. Para contexto, Marcos adicionou, se levantando novamente. Tecnovida representa 15% da receita-alvo da Monteiro. Desenvolvimento para o próximo ano. Devo dizer, essa projeção precisará de atualização. A sala explodiu. Membros do conselho cercaram papai. Investidores pegaram telefones. A imprensa avançou. Mais uma coisa, eu disse sobre o barulho. A RMA estará contratando. Qualquer um interessado em construir algo novo em vez de manter algo velho é bem-vindo a se candidatar. 3 funcionários da Monteiro Desenvolvimento imediatamente deram um passo à frente. Juntei meus materiais com a mesma precisão que usei para organizar os
Medicamentos do papai por 3 anos. Sem pressa, sem drama, apenas conclusão profissional. Antes de ir, eu disse a sala silenciando novamente. Quero agradecer ao meu pai. A cabeça do papai se levantou bruscamente, esperança piscando em seus olhos. Você me ensinou que negócios são sobre alavancagem, sobre timing, sobre conhecer seu valor e exigir que seja reconhecido. Fiz uma pausa. Você também me ensinou o que não fazer. Como não tratar pessoas. Como não definir valor. Essas lições foram igualmente valiosas. Virei para Júlia. Boa sorte com a Monteiro Desenvolvimento. Tenho certeza que suas 8 semanas de experiência servirão bem. Um conselho. Tecnovida não é o único contrato que você vai perder. Morrison Construções também está reconsiderando. Você pode querer realmente ler aqueles arquivos que organizei. Você não pode fazer isso, ela sussurrou. Já fiz. Dirigi-me à sala uma última vez. Monteiro Arquitetura abre oficialmente segunda-feira. Estamos localizados no One Financial Center, 4º andar. O escritório de advocacia da doutora Sarah Mitchell foi gentil o suficiente para sublocar espaço enquanto crescemos. Marcos Silva se juntou a mim enquanto eu caminhava em direção à saída. Devemos discutir a expansão fase 2? Depois da coletiva de imprensa, concordei. A voz do papai trovejou atrás de nós. Rafaela, você não pode simplesmente sair. Virei na porta. Não estou saindo, pai. Estou seguindo em frente. Há uma diferença. A última coisa que vi antes das portas fecharem foi Júlia no pódio, boca aberta, nenhuma palavra saindo, enquanto a repórter do Estadão pedia para ela soletrar Tecnovida para registro. Mas o choque real veio 3 horas depois, quando o preço das ações da Monteiro Desenvolvimento atualizou. Baixa de 8% no After Hours, e isso foi apenas o começo. Às 18 a história estava em todo lugar. Filha supera a dinastia, a reviravolta. Monteiro que chocou os negócios do Rio. Estadão. De cuidadora a concorrente. O plano de 3 anos de Rafaela. Monteiro. Bloomberg Brasil. Briga familiar se torna pública. Monteiro. Desenvolvimento perde maior contrato para filha deserdada. Valor econômico. Os clipes de vídeo foram piores para papai. Alguém havia capturado o momento exato em que ele leu minha carta em voz alta. Sua confusão transmitida para 2 milhões de espectadores em 48 horas. A gafe de empresa de software de Júlia virou meme. Tecnovida Gate trendou localmente. Sarah ligou enquanto eu assistia à cobertura do meu apartamento. As ações da Monteiro Desenvolvimento fecharam em baixa de 8%. O conselho convocou uma reunião de emergência para amanhã. Alguma ameaça legal? O advogado do seu pai ligou. Lembrei a ele sobre os papéis de deserdação assinados. Ele desligou rapidamente. Meu telefone vibrou com mensagens e e-mails. Antigos colegas, amigos da faculdade de arquitetura, até professores de quem não ouvia há anos. Mas o que importou veio de Marcos Silva. Execução brilhante. A coletiva de imprensa amanhã solidificará tudo. O conselho da Tecnovida está encantado. Conseguimos mais cobertura positiva, em 6 horas do que tivemos o ano passado inteiro. Depois vieram as mensagens inesperadas. 3 funcionários da Monteiro Desenvolvimento, perguntando sobre posições. 2 empreiteiros que papai havia enganado oferecendo seus serviços. Até Jaime Morrison. Seu pai me custou dar 11 milhões em 2019. Adoraria discutir parceria exclusiva com RMA. O Centro Comunitário Fênix postou no LinkedIn. Orgulhosos de revelar que nossa renovação premiada foi projetada por Rafaela, Monteiro da Remonteiro Arquitetura. Às vezes, o melhor talento está escondido à vista de todos. À meia-noite, 16 empresas haviam compartilhado revelações similares. Meu portfólio invisível estava repentinamente cegantemente visível. Mas o número que mais importava apareceu no app do meu banco. O primeiro depósito Tecnovida. 26 milhões. Mais do que papai pensou que eu valia. Em um dia, os dominós caíram mais rápido do que até Sarah havia previsto. Morrison Construções foi primeira. O e-mail de Jaime Morrison chegou às 8. Com efeito imediato, Morrison. Construções está suspendendo todas as joint ventures com Monteiro. Desenvolvimento pendente. Revisão de liderança. Depois, Harborside Properties. Não sabíamos que Rafaela Monteiro projetou nossa renovação premiada. Gostaríamos de discutir projetos futuros diretamente com RMA. Ao meio-dia, papai havia perdido mais 3 clientes. Não por minha causa, por causa de Júlia. Amanhã trouxe uma entrevista. Desastrosa, onde ela confundiu leis de zoneamento comercial e residencial. O clipe viralizou em horas. Ela nem conhece regulamentações básicas. Um desenvolvedor comentou publicamente. Como ela vai dirigir uma empresa de desenvolvimento? Minha assistente, sim. Eu já tinha assistente roubada da Monteiro. Desenvolvimento. Encaminhou as consultas.
Da manhã, 12 clientes potenciais, 8 candidaturas de emprego, 3 propostas de parceria. Senhorita Monteiro, ela disse. A agência de relações públicas da Júlia acabou de largar a Monteiro Desenvolvimento. Aparentemente ela não os pagava há 3 meses. A repórter da Bloomberg ligou para follow-up. Rafaela, o valor de mercado da Monteiro Desenvolvimento caiu 12% em 2 dias. Algum comentário? Estou focada em construir a RMA e servir nossos clientes. Desejo o melhor a Monteiro Desenvolvimento. Fontes dizem que mais 3 funcionários estão saindo para se juntar a você. Sempre estamos interessados em top talento. O que não disse, aqueles 3 funcionários eram os que realmente vinham operando a Monteiro Desenvolvimento enquanto papai se recuperava e Júlia brincava em Paris. O conhecimento institucional estava saindo com eles. Marco Silva mandou mensagem. Fase 2 aprovada pelo Conselho. Adicional de 106 milhões. Anúncio semana que vem. 346 milhões em contratos totais em 72 horas. Enquanto isso, a reunião de emergência do Conselho da Monteiro Desenvolvimento havia se estendido para 6 horas. Tio Ricardo me ligou depois. Seu pai enlouqueceu. Tentou culpar você por sabotagem. O conselho lembrou a ele que ele ia deserdo na frente de câmeras. A família escolheu lados mais rápido que um refeitório de colégio. Tia Patrícia, que havia elogiado o senso comercial de Júlia 3 dias atrás, deixou uma mensagem de voz. Rafaela, querida, sempre soube que você era talentosa. Talvez possamos almoçar, delatar. Tio Ricardo foi mais direto. Seu pai está impossível. O conselho quer Júlia fora. Ela é um passivo. Estou preparado para oferecer um contrato de consultoria, para ajudar a estabilizar as coisas. Tenho uma não competição com minha própria empresa agora, respondi. Além disso, estou ocupada construindo algo novo. Mas a surpresa real veio do lado da mamãe da família, o Sil, que papai havia lentamente afastado ao longo dos anos. Sua mãe ficaria tão orgulhosa, tia Jéssica disse quando ligou. Ela sempre disse que você tinha o dom do pai dela para design. Você sabia que ele também era arquiteto antes da guerra? Eu não sabia. Papai nunca havia mencionado. Ela guardou tudo, sabe? Cada desenho que você já fez. Estão num depósito em Botafogo. Ela pagou separadamente para Roberto não saber. Naquela tarde dirigi até o depósito. Caixa após caixa dos meus desenhos de infância. Projetos do colegial, portfólios da faculdade. E no fundo, uma carta na caligrafia da mamãe. Minha querida Rafaela. Se você está lendo isto, finalmente encontrou sua voz. Observei você diminuir sua luz pelo conforto dos outros. Pare, construa algo magnífico. Com amor, mamãe. A data era de 6 anos atrás. 1 ano antes dela morrer. Ela sabia. Ela estava esperando eu descobrir. Naquela noite, o primo Bruno mandou mensagem. Vovô acabou de convocar reunião familiar. Diz que está reestruturando o testamento. Aparentemente, espinha dorsal agora é critério-chave de herança. Obrigado por isso. Mas papai ainda não havia ligado. Seu silêncio era mais alto que qualquer briga poderia ter sido. 7 dias de silêncio. Então, às 21h de uma quinta, meu telefone tocou. Papai. Rafaela. Sua voz estava controlada. Modo CEO. Precisamos discutir a situação. Que situação seria essa? Não seja obtusa. O contrato Tecnovida, os funcionários que você roubou, os clientes que está roubando. Ganhei um contrato por mérito. Contratei pessoas que me procuraram. Clientes estão fazendo suas próprias escolhas. Mantive minha voz nivelada, assim como você fez as suas. Isso ainda é consertável. Volte para Monteiro Desenvolvimento. Criaremos uma posição para você. Diretora de design. 3,7 milhões por ano. Mais do que ele já havia pagado a qualquer um, exceto ele mesmo. Não. Você está sendo emocional. Estou sendo prática. Tenho minha própria empresa agora. Meus próprios contratos, meu próprio futuro. Que você construiu usando recursos Monteiro. Que construí enquanto salvava sua vida. As palavras saíram mais afiadas que o pretendido. 3 anos, pai. 3 anos de jornadas de 18 horas. E você avaliou em 280 mil. Silêncio. Depois. Se você quer se encontrar, podemos discutir parceria. Monteiro Desenvolvimento e RMA. Se você quer se encontrar, é no meu escritório. Na minha agenda. Seu escritório. One Financial Center, 4º andar. Tenho vista da Bahia. Você consegue ver o pavilhão que projetei da minha mesa. Mais silêncio. Quinta-feira, 16 horas. Ele finalmente disse. Quinta tenho apresentação para cliente. Sexta às 16 horas. Sou seu pai. E sou uma CEO com agenda. Sexta às 16 horas ou podemos tentar de novo o mês que vem. Ele desligou sem confirmar, mas eu sabia que ele estaria lá. Seu orgulho estava ferido.
Mas seu senso comercial estava intacto. Ele precisava desta reunião mais do que eu. Sarah mandou mensagem imediatamente. Equipamento de gravação pronto para sexta. Cada palavra, confirmei. Sexta, 15h58. Papai chegou sozinho. Sem advogado, sem Júlia. Ele parecia mais velho de alguma forma. Os últimos 10 dias adicionando anos que sua recuperação não havia. Meu escritório foi deliberadamente impressionante. Prêmios nas paredes, o contrato Tecnovida emoldurado, as vistas espetaculares. Tudo que ele me ensinou sobre posicionamento de poder virado contra ele. Café? Ofereci. Isso é ridículo, Rafaela. Nos encontrando como estranhos. Somos estranhas. Você deixou isso claro quando avaliou meus 3 anos em menos que sua coleção de vinhos. Ele se sentou pesadamente na cadeira do cliente. Outra escolha deliberada. O conselho quer Júlia fora. Não é meu problema. Ela é sua irmã, que me chamou de não feita para negócios 10 dias atrás. Ele se inclinou para a frente. O que você quer? Nada de você. Tenho tudo o que preciso. A Monteiro Desenvolvimento precisa da conexão Tecnovida. O mercado. O mercado está respondendo a decisões ruins de liderança. Novamente não meu problema. Seu maxilar se apertou. Uma parceria, então? Monteiro Desenvolvimento e RMA. Joint Ventures. Meus termos ou nada. Que são? Deslizei uma pasta pela mesa. 50-50 divisão de lucro em qualquer joint venture. Minha empresa mantém autonomia. Completa? Nenhuma. Supervisão da Monteiro Desenvolvimento. E Júlia completa um diploma de negócios. De 2 anos antes de assumir qualquer papel executivo. Estes termos são não negociáveis. Você me ensinou isso, lembra? Nunca negocie de fraqueza. Ele leu, seu rosto corando. Isso te dá status igual a uma empresa de 60 anos. Não, isso me dá proteção de uma empresa de 60 anos que acabou de perder 20% do seu valor porque seu CEO escolheu nepotismo sobre mérito. Você planejou isso. Planejei ser valorizada. Quando isso não aconteceu, planejei outra coisa. Ele se levantou. Preciso pensar sobre isso. Você tem 1 semana. Depois disso, os termos mudam. E não a seu favor. Ele assinou 3 dias depois. Não porque queria, mas porque o conselho exigiu. Os investidores querem estabilidade, tio Ricardo me disse em particular. Sua estabilidade. Júlia é caos. A matemática é simples. Nos encontramos novamente, desta vez com advogados. Sarah havia redigido tudo hermeticamente. Marcas separadas, operações separadas, declarei. Monteiro Desenvolvimento e RMA podem colaborar em projetos específicos, mas mantemos independência. Acordo. Papai disse entre dentes cerrados. Júlia não tem poder de decisão até completar um programa de negócios credenciado. Isso é duro. Isso é generoso. O conselho a queria fora inteiramente. Ele assinou onde Sarah indicou. Mais uma coisa, adicionei. Toda colaboração é baseada em projeto. Qualquer parte pode sair após conclusão de cada projeto, sem obrigações de longo prazo. Você não confia em mim. Aprendi com você. Confiança é conquistada, não herdada. A ironia não se perdeu em nenhum de nós. Respeito é não negociável, continuei. Em todas reuniões, todas comunicações, todas interações públicas. Isto é negócio, não família. Somos família. Somos associados comerciais que compartilham. DNA. Você fez essa distinção quando avaliou minha contribuição em 280 mil. Estou simplesmente mantendo os limites que você estabeleceu. Júlia não havia vindo a esta reunião também. Ouvi que ela estava em Nova York explorando opções. Tradução. Se escondendo da comunidade empresarial. Carioca que a transformou em piada. Há mais alguma coisa? Papai perguntou, derrotado. Sim. O depósito da mamãe em Botafogo. Quero a chave. Sua surpresa foi genuína. Você sabe sobre isso? Sei que ela guardou cada design que fiz. Sei que ela acreditou em mim quando você não. Quero o que ela deixou. Ele puxou a chave da carteira. Nunca olhei dentro. Eu sei. Se tivesse nada disso, teria te surpreendido. Apertamos as mãos formalmente. Sem abraço, sem calor. Apenas negócios. Exatamente o que ele me ensinou. Setembro. Trouxe o tipo de sucesso que eu só havia imaginado durante aquelas longas noites na cabeceira do papai. A RMA ocupava metade do 40º andar agora. 12 funcionários e crescendo. A sede Tecnovida havia quebrado o chão com fase 2 aprovada por adicional de 106 milhões. O prêmio de design sustentável que a Monteiro Desenvolvimento cobiçara por 5 anos estava na minha mesa. Senhorita Monteiro, minha assistente anunciou. O Globo está aqui para a entrevista. O Globo estava fazendo uma matéria sobre a nova geração de inovação arquitetônica. Eles haviam ligado para Monteiro Desenvolvimento primeiro. Papai os referiu a mim. Progresso. A entrevistadora perguntou sobre o drama familiar.
Eu me preparei para isso. Negócios familiares são complicados. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer é construir algo próprio. Seu pai recentemente te chamou de futuro da arquitetura carioca. Ele está sendo generoso. O que não disse. Levou 6 meses para ele reconhecer o que todos viram em 6 minutos. 3 das melhores pessoas da Monteiro Desenvolvimento agora trabalhavam para mim. Trouxeram conhecimento institucional e perspectivas frescas. Um deles, David, havia estado com papai por 15 anos. Por que sair? Perguntei durante a entrevista. Seu pai vê prédios como ativos. Você os vê como espaços onde a vida acontece. Quero construir para a vida. O prédio Tecnovida já estava ganhando prêmios pré-construção. O design inovador de cuidado ao paciente estava sendo estudado por 3 universidades. Marcus Smith me apresentou a 4 outros CEOs biomédicos. Você está construindo um império, Sarah observou durante nosso almoço semanal. Estou construindo algo melhor. Um legado que não é sobre dominação. Naquela tarde, contratei minha 10ª funcionária, uma jovem arquiteta de Salvador que havia sido rejeitada pela Monteiro, desenvolvimento por ser inovadora demais. Bem-vinda à RMA, disse a ela. Onde inovadora demais é inovadora o suficiente. Dia de ação de graças. Foi o teste. A primeira reunião familiar desde março. Julia havia retornado de Nova York com confirmação de inscrição no programa. MBA executivo da Wharton. Ela parecia diferente. Humilhada, talvez até pensativa. Rafaela, ela disse calmamente enquanto ajudava a arrumar a mesa. Preciso pedir desculpas. Esperei. Eu não sabia sobre os 3 anos. Sobre o que você realmente fez. Papai fez parecer que você estava apenas lá. Eu estava lá todos os dias. Sei disso agora. Tenho revisado os arquivos. Suas digitais estão em tudo. Só o projeto Harborside. Eu não conseguiria gerenciar aquilo em perfeita saúde, quanto mais cuidando de alguém. Não era o suficiente. Mas era um começo. Na verdade, queria perguntar. Ela continuou. Você consideraria me mentorar? Não publicamente. Sei que destruí essa ponte, mas em particular. Quero realmente aprender este negócio. Me mande uma proposta por e-mail. O que quer aprender? Como planeja aplicar? Vou considerar. Papai cortou o peru em silêncio. Seus movimentos precisos, mas incertos. Mamãe sempre havia dirigido a refeição. Sua ausência parecia maior este ano. O prédio Tecnovida parece impressionante. Tio Ricardo ofereceu, tentando aliviar a tensão. Rafaela está fazendo trabalho excepcional, papai disse rigidamente. Soou ensaiado. Obrigada, respondi combinando seu tom. Mas depois, limpando pratos, ele me parou na cozinha. Sua mãe ficaria orgulhosa, ele disse calmamente. Encontrei alguns diários dela. Ela escrevia sobre seu talento constantemente. Deveria ter lido antes. Você deveria ter visto por si mesmo. Eu sei. Ele encontrou meus olhos pela primeira vez em meses. Vejo agora. Não porque todos veem, mas porque finalmente parei de olhar o que queria que você fosse e vi o que você é. Não foi um pedido de desculpas, mas foi reconhecimento. 1 ano depois, estava no átrio completo da sede Tecnovida. Luz do sol atravessava o design, inovador de vidro que fundia espaços de cura com instalações de pesquisa. Marcus Smith estava ao meu lado, junto com 300 convidados para a cerimônia de abertura. Este prédio, Marcus disse no microfone, representa o que é possível quando o talento encontra oportunidade. Quando inovação encontra propósito. Papai estava na audiência. Primeira fila. Ele havia pedido para participar. Concordei. Meu discurso foi breve. A melhor herança não é o que te dão. É o que você constrói apesar de receber nada. Este prédio existe porque às vezes os negligenciados veem o que outros perdem. Às vezes os invisíveis se tornam inegáveis. Mais tarde, enquanto convidados visitavam o espaço, uma jovem arquiteta me abordou. Senhorita Monteiro, estou numa situação similar com a empresa da minha família. Eles não valorizam o que trago. Como você encontrou coragem? Não encontrei coragem. Encontrei clareza. A diferença entre ser paciente e ser passiva. Aprenda tudo o que puder. Documente tudo o que fizer. E quando o momento chegar, e você vai saber quando chegar, escolha você mesma. O Globo publicou matéria no dia seguinte. O legado Monteiro, como Rafaela Monteiro. Redefiniu sucesso. Mas o momento que mais importou veio naquela noite. Visitei o túmulo da mamãe. Algo que fiz após cada marco importante. Encontrei minha voz, mãe. Exatamente como você sabia que eu faria. O vento carregou flores de cerejeira pelo cemitério. As favoritas dela. Plantei a árvore eu mesma. Pago com meu primeiro lucro da RMA. Atrás de mim ouvi passos, papai. Ele colocou flores ao lado das minhas. Ela ficaria orgulhosa, ele disse.
Ela estava orgulhosa mesmo quando eu era invisível. Você nunca foi invisível para ela. Eu sei, foi isso que me salvou. Ficamos em silêncio. Duas CEOs de sucesso que compartilhavam DNA. Finalmente entendendo que legado não é o que você deixa para trás. É o que outros escolhem construir dos pedaços. Se a história de Rafaela ressoou com você, lembre-se. Seu valor não é determinado por aqueles que se recusam a vê-lo. É construído pelo trabalho que você faz quando ninguém está olhando. Se inscreva para mais histórias de força silenciosa e triunfo profissional. Comente abaixo com seu próprio momento de se levantar por si mesmo. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje, compartilhe a história com eles. Às vezes a melhor vingança é o sucesso massivo.